Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sou Mariana. Hoje vamos falar sobre um assunto bem importante: 5 sinais de que você pode estar sofrendo uma obsessão espiritual. E este termo, ele pode ser um pouco impactante, né? Obsessão espiritual parece uma expressão um pouco forte, mas esse é um fenômeno bem mais corriqueiro do que a gente imagina. Todos nós acabamos passando por alguma experiência desse tipo, mesmo que a gente não tenha percebido. Então, eu diria que é quase universal para 100% das pessoas, independente de idade, de qualquer qualificação. Vamos falar sobre os sinais para a gente identificar, para a gente aprender a se proteger melhor, tá? Mas antes eu quero começar falando o seguinte. Vamos entender uma coisa: a natureza da realidade. Nós vivemos num universo multidimensional. Então a gente está muito acostumado a pensar na vida como sendo a vida material somente uma vida física, né? E acredito que você que já tem interesse por assuntos de espiritualidade, desse tipo, já sabe ou já começou a despertar para uma outra realidade, a realidade energética, a realidade de outros planos sutis. E a grande verdade é que todas as dimensões elas coexistem, né? Então, aqui agora na vida física terrestre, nós temos contato com outras dimensões também. Elas se interpenetram. Então, isso quer dizer que estamos em relacionamento com essa dimensão e somos afetados e afetamos, mesmo que a gente não perceba isso, tá? Então, a natureza da realidade multidimensional é uma das coisas que a gente precisa entender para saber que existe algo em que está interferindo na gente, a gente querendo ou não, tá? Segunda coisa, quando é que começam realmente os nossos problemas em relação à obsessão espiritual? Porque assim, já que a realidade é multidimensional e já que desde sempre estamos interagindo, né? Estamos sofrendo interferência e causando interferência, por que é que em determinados momentos da nossa vida aquilo se torna um problema, né? Por que aquilo acaba ficando que eu falo essa palavra? Eu nunca sei falar. Por que exacerbado? Ai, desencana. Mas aquilo começa a ficar grande, né, na nossa vida. Então, por quê? Digamos assim, nós estamos vivendo a nossa vida e acontece uma coisa externa ou interna que mexe muito com a gente, né? Que para pior ou para melhor, hein? Veja bem, não são só as experiências ruins, mas, por exemplo, quando acontece uma pandemia, né? Então a gente está lá na nossa vida adaptado, com rotina, tudo funcionando bem, mas alguma coisa muda e mexe, né? Com o nosso equilíbrio, com aquilo que funciona, com a nossa segurança, com as nossas emoções. Esse é um fator que começa a predispor uma obsessão espiritual, interferir. O nosso campo se desequilibra, o nosso campo energético se enfraquece e aí a gente está mais suscetível, né? A gente fica mais frágil, mais suscetível a um problema, a que uma obsessão espiritual se estabeleça de uma maneira negativa, prejudicial na nossa vida. Eu dei aqui um exemplo negativo, mas os exemplos positivos também, eles merecem muita atenção. Então, por exemplo, quando alguma coisa na sua vida faz com que você comece a lidar com emoções, por exemplo, de euforia ou mesmo de paixão, né? A paixão, às vezes, é uma coisa que desequilibra muito o campo energético das pessoas.
Relações, por exemplo, quando uma pessoa começa, por exemplo, a ficar muito em evidência, né? Muito contato com pessoas, fama, por exemplo, notoriedade. Esse é um tipo de coisa também que vai mexer no campo energético da pessoa, possibilitando que aconteça uma intrusão consciencial lá, uma obsessão espiritual. Relação com coisas de dinheiro, a pessoa pode assumir cargos de poder ou mesmo começar a ter que administrar uma quantidade maior de dinheiro, ganhar mais dinheiro, né? Essa também é uma coisa que pode ser uma grande mudança na vida da pessoa que vai mexer com o campo energético dela. Então, coisas que acontecem na nossa vida que mudam tudo, ou para pior ou para melhor. Uma pessoa pode perder um emprego, pode terminar um relacionamento, pode entrar em crise na carreira, uma doença, essas coisas, ou as boas, como eu falei agora, né? Essas coisas mexendo no nosso campo, desequilibrando, nos tornam mais fragilizados para que se estabeleça uma obsessão espiritual. Então aqui é importante a gente ficar com a orelha em pé. A intenção de falar sobre isso é que a gente possa se antecipar a esse tipo de situação para se proteger. Terceira coisa que eu quero falar: estamos com a nossa energia dando sopa, porque nós não temos essa consciência multidimensional. Então, a gente, achando que a gente é um corpo físico, a gente cuida e fica atento à nossa parte física, né? Você não vai deixar sua carteira em qualquer lugar, você não vai pegar dinheiro. Uma vez eu fiz isso, uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, eu fui numa viagem de pesquisa para fora do Brasil e botei todo o meu dinheiro da viagem. Ai, até me dói essa lembrança, gente. Todo o meu dinheiro da viagem dentro da máquina fotográfica e fui para passear. Primeiro dia a gente pisou no hotel, a equipe de trabalho. Eu pus todo o meu dinheiro na máquina e fui para passear. Eu atravessei a rua e a gente foi comprar uma água, um café, a gente sentou. Eu deixei a minha máquina na mesa e fui pegar o café. E nunca mais a máquina eu vi, né? Tinha do lado da nossa mesa, tinha 2 pessoas, né? Bom, enfim. Nunca mais eu vi dinheiro. Então, quando a gente tá esperto, a gente não deixa as nossas coisas dando sopa. A gente não deixa o nosso dinheiro sem cuidado, né? Só que a gente faz isso com o nosso corpo energético. Então, nós temos um corpo energético que existe em outra dimensão, né? E esse corpo energético, ele tem muito a ver com as coisas que a gente sente no corpo, tá? Com os nossos chakras, são sensações. Mas a gente fica desatento às coisas que a gente sente no corpo. Nós estamos muito mais preocupados com a cabeça, com as coisas que estão acontecendo, do que com aquilo que a gente está sentindo, com outros sensos energéticos que a gente tem. E isso é estar dando sopa. Porque uma obsessão espiritual, ela começa a acoplar na gente nesse universo energético, no nosso campo energético, nas sensações, em coisas sutis, tá? Então aqui eu te convido a ficar atento às sensações sutis, a um outro corpo mais sutil, às coisas que o seu corpo sente, certo? Como que a gente pode se defender? Então, continuando o que eu estava falando, ficar atento ao nosso corpo energético. A gente começa, sabe, só da gente ter consciência já muda tudo, né? O trabalho com a energia, né? Já falei isso aqui em outros vídeos, mas essa é uma proposta da Conscienciologia. A Conscienciologia tem muito material sobre esse assunto, se você quiser pesquisar, sobre o estado vibracional, a OLV. Então, a proposta é que você possa mexer as energias dentro do seu próprio corpo, né? E controlando as suas energias, tendo controle das suas sensações, né? Para que não venha algum amiguinho e comece a atuar nas suas sensações a ponto de você perder o controle. Então, você começa a atuar nas suas sensações, você limpa a sua energia. E uma outra coisa também é qualificar
a nossa manifestação em termos das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente sente, das nossas interações. Então, quanto mais a gente deixa de ser negativo, quanto mais a gente deixa de fazer coisas que não são éticas, quanto mais a gente para de ter pensamentos que possam prejudicar, ou seja, essas coisas de ser humano que todos nós estamos na vida tentando melhorar, né? A gente quer ser uma pessoa melhor, a gente quer ser uma pessoa que pensa melhor para o mundo, para as pessoas, que é mais colaborativa e que é menos reclamenta, briguenta. Então, tudo isso que a gente investe em ser uma pessoa melhor vai criando menos abertura para que a gente sofra obsessão espiritual, tá? Então, qualificação da nossa manifestação, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa ética, né? E o domínio da energia. Isso vai te fortalecer e melhorar caso você esteja passando por algum problema mais crônico aí de obsessão. Outra coisa também que vale muito aqui a pena falar é que a gente possa ficar atento, por exemplo, calçar, né? Esse também é um termo bastante da conscienciologia, mas que a gente possa calçar o que aconteceu na nossa vida a ponto de retomar um certo equilíbrio naquilo. Então, por exemplo, se os nossos problemas com obsessão, com desequilíbrio energético, eles acontecem porque aconteceu uma pandemia, o que eu posso fazer para minimizar o impacto disso na minha vida, tá? Então, ou por exemplo, eu fui demitido, ou estou com uma doença, ou terminei um relacionamento, o que eu posso fazer para minimizar o efeito daquela situação exterior em mim? Qualquer coisa que eu possa fazer para melhorar. Então, posso fazer uma terapia, eu posso fazer um exercício físico, eu posso me cuidar de alguma forma, eu posso conversar com alguém, eu posso pedir ajuda, eu posso investir meu tempo e minha atenção para resolver o problema. Por exemplo, eu fui demitido, o que eu posso fazer para não sofrer um problema financeiro? Então, minimizar essa situação exterior que me desequilibrou, né? Isso pode parecer óbvio, mas quanto mais a gente, se dedicar, fazer com cuidado, pensar um plano, uma estratégia, menos aquilo vai, né, ter impactado. Além de tudo, a gente precisa ter clareza do que foi. Então, só o fato de você parar para ter clareza e falar, tô vivendo uma situação aqui na minha vida, por exemplo, perdi o emprego. Perdeu o emprego, algumas pessoas podem, por exemplo, falar assim, isso não é nada tão grave assim. Mas não. É importante a gente parar e falar assim, eu tô passando por algo na minha vida que é grande, perdi o emprego, então aqui preciso ficar atenta, preciso ter mais cuidado, porque isso aqui pode me desequilibrar mais do que eu estou contando, tá? Espero que tenha ficado claro isso. Então vamos aos 5 sinais possíveis de que você pode estar sofrendo uma obsessão espiritual. O primeiro sinal é mudanças bruscas de comportamento. Mudanças bruscas e repentinas. Então, isso você pode observar em você ou você pode conseguir observar em alguém perto de você, né? Uma pessoa que sempre teve um tipo de comportamento, um tipo de atitude, começa a mudar completamente. Então, ela começa a se isolar, ela começa a ter depressão, ela começa, por exemplo, a beber em excesso, coisa que não fazia parte do comportamento dela, ou mesmo, de repente, começa a usar drogas. Isso vale muito, por exemplo, para a fase da adolescência, tá? Adolescente que... tudo isso, claro, faz parte da experiência da adolescência, um dia beber, sei lá o quê, mas de repente alguém que começa a abusar muito de bebida, abusar muito de droga, pode ser um sinal. Então, novos comportamentos, se afastar das pessoas ou começar a mudar muito de grupo de pessoas e comer demais, comer de menos, beber demais, beber de menos, mudança de se cuidar, pessoa que deixa de se cuidar. Então, fica atento quando a pessoa começa a ficar muito estranha, vale a pena a gente, levantar a orelha.
Lembrando que sempre é importante investigar as causas físicas e as causas materiais, né? Antes da gente começar a levantar a hipótese de que seja uma questão espiritual, sempre levantar a primeira hipótese de que pode ser algo físico, tá? E também uma coisa que eu recomendaria é assim, as duas coisas. As duas coisas geralmente andam juntas. Como a gente está num mundo multidimensional, é muito possível de que as coisas físicas tenham aí uma interferência espiritual, tá? Então, sempre levantar a questão física sem descartar a questão espiritual e vice-versa. Segundo sinal, doenças ocultas, né? Mal-estar, pessoas que passam mal, que têm dores, que começam a ter problemas físicos e que não encontram a causa, né? Aqui, mais uma vez, a verificação num médico é o primeiro passo, mas a doença oculta, a doença do médium, né? Isso é até um termo bem famoso. As pessoas que têm muitas questões, muitos problemas de dor, de mal-estar, tem problema no estômago e aí vai lá no médico, faz todos os exames e não acusa nada. Esse pode ser um grande sinal de que existe alguma questão espiritual aí, energética por trás disso, né? Então, a pessoa que aprender a mexer com energia, talvez possa se beneficiar muito disso. Às vezes ela elimina completamente aquela questão, aquele problema físico, certo? Terceiro sinal de que você pode estar sofrendo uma obsessão espiritual. Uma mudança no seu padrão de pensamentos. Então, você que tinha uma condição psicológica, mental aí, normal, natural, começa a ter pensamentos obsessivos, pensamento de medo, pensamento de raiva, de vingança, coisas negativas na mente, muitos medos e padrões de pensamentos sexuais também levantam a pulga aí atrás da orelha. Então, de repente, algum tipo de pensamento sexual que entra na sua cabeça, ou mesmo uma pessoa que começa a ficar vítima de questões de pornografia, aí é preciso levantar a pulguinha, certo? Outro sinal de que você pode estar sofrendo uma obsessão espiritual: interrupções no seu sono. Se você não tinha, não tem... não tinha isso na sua vida, essa experiência, né, de acordar. Então, começar a acordar e aí acordar com medo, ou acordar tendo um pesadelo, ou acordar também com sensações de sexuais ou sonhos, né, sexuais. Isso daí é mais comum que pode ser um sinal de que tem aí alguém interferindo nas suas energias, se aproximando de você e que você tá na hora de começar a limpar, de começar a se defender. Apesar de não ser a coisa mais fácil do mundo, vale a pena dedicar para aprender, para ganhar algum certo domínio, né? Aqui vale também falar sobre uma outra técnica da conscienciologia, que é a alcova blindada, que é a limpeza energética do ambiente, né? Mas aí já é uma conversa mais para outro momento. Então, interrupções do sono, fique atento aí. Comece a desconfiar. Quinto sinal, sentir-se drenado, cansado energeticamente. Então, você, às vezes, pessoas jovens, pessoas que estão com saúde, são pessoas que estão extremamente cansadas e drenadas. Às vezes até precisando comer, né? A pessoa fica super cansada, precisa comer demais, porque ela fala, eu preciso me recuperar energeticamente. Então, se você tá ficando cansado, saiba que isso não deveria ser assim, né? Isso não é normal, isso pode ter alguma causa física, pode ter alguma causa aí da sua vida, mas pode ser que exista uma presença te drenando. Então, fique atento. E o objetivo aqui é fazer com que você desperte, né? Para que você não seja vítima e para que você não acabe tendo a sua vida prejudicada por algo
que esteja acontecendo extrafisicamente por causa de alguma interferência energética de algum espírito que vai acabar levando a sua vida para algum problema que não seria necessário se você tivesse atento, às suas energias, mexendo suas energias e, né, atuando a tempo. Porque algumas pessoas falam assim, nossa, eu tenho medo de espírito. Espírito? Eu não tenho medo de espírito. Na verdade, eu acho muito legal espírito. Espírito não pode fazer nada pra gente. Porque, veja só, nós somos físicos, nós somos materiais e o espírito, ele é sutil. Ele é muito, se a gente for pensar, ele é muito mais fraquinho que a gente, né? Ele é uma fumaça, sei lá, tá em outra dimensão mais fraca que a gente. Se alguém deveria ter medo, é ele. Porque energeticamente a gente é mais mais duro. O problema do espírito não é que ele possa te fazer algum mal físico, não é que ele possa, por exemplo, te matar, né? Um espírito não pode matar ninguém. Mas um espírito, ele atua assim, sabe? Bem sutilzinho, ele entra nos seus pensamentos, na sua energia. Então põe uma coisinha ruim em você, começa a fazer você se sentir mal, sentir medo. Olha só, eu acho isso um poder do espírito que dá medo e que me dá raiva, porque o espírito vem e ele começa, sem que você veja, que tem alguém pondo alguma coisa na sua cabeça te dando medo, né? Então, o perigo do espírito é ele contaminar sua energia, te deixar com medo, te deixar fazer com que você deixe de ser quem você é. Então, se você tá bem, tá positivo, tá otimista, se você se sente conectado com você, um espírito que quer fazer mal para você, por exemplo, ele pode fazer você se desconectar de você, se sentir perdido, sozinho. Ele coloca esse tipo de sensação de medo, energia negativa. Então, quando a gente tá atento, a gente fala, e a gente trabalha as nossas energias, a gente fala assim, ó, eu sei o que sou eu sei o que é estar conectado comigo, eu me dediquei a saber o meu melhor como é, e quando eu saio desse melhor, eu consigo falar, não, aqui tem alguma coisa errada, eu estou pior do que eu posso ser, eu estou mais tristinho, mais medroso. E veja bem, gente, eu falo muito aqui sobre emoções, não é sobre fugir dessas coisas. É sobre ser capaz de lidar com essas coisas e recuperar a nossa saúde, mas atuando, atento, que a gente fique atenta, tá? Me ocorreu aqui falar uma coisa sobre vícios, tá? Vícios, de uma forma geral, também podem levantar aí a pulga atrás da orelha, né? Eu acho que todo mundo tem mais ou menos essa noção, né, de que existe sempre um companheiro espiritual por trás de vícios, mas fique atento quando alguma coisa sai do seu controle, quando fica exagerado, né? Então, digamos que a pessoa comece a exagerar mais do que ela tem o costume desse vício, ou que ela esteja no momento que o vício esteja totalmente fora de controle. É um sinal de que essa pode ter alguma questão espiritual que está mais forte no seu campo do que deveria estar. Então, você não está atuando da maneira que você deveria estar para você recuperar e se equilibrar, certo? Falei demais. Espero que tenha ajudado, espero que tenha feito sentido, certo? Fique esperto aí. Vamos levar a nossa vida para um lugar que faça sentido pra gente, pro nosso melhor, para que a gente seja quem a gente é, certo? Deixa um gostei pra mim e até o próximo vídeo.